começando aqui nosso primeiro dia no Atacama. Daqui a pouco tem o primeiro passeio que a gente vai fazer. E a gente tá correndo para tomar café da manhã, porque o passeio vem buscar a gente às 7h20 e o café da manhã começa às 7. Então a gente tem 20 minutos para comer tudo que a gente conseguir aqui, antes de seguir pro passeio. Buenos dias, buenos dias. Buenos dias, Everton amigos. Buenos dias. A gente chegou agora aqui no início do passeio, que é pelo Vale do Arco-Íris. É mais ou menos 1 hora do centro de São Pedro do Atacama até aqui. E é interessante que todo caminho o guia vem contando pra gente sobre a história desse lugar. Então, há dezenas de milhões de anos atrás, não existia a Cordilheira dos Andes. Então a chuva chegava aqui, a chuva amazônica, e tinha muito mais vida, tinha dinossauros aqui. Prométanme que cada cierto tiempo, cada 2, 3 minutos, van a voltear para atrás, ¿cierto? Para el paisaje. Please, buddies, could you promise me to turn around every 2, 3 minutes for the landscape? Always change. Como que é o Vale do Arco-Íris, olha. Em cada lugar que você olha, você vê cores diferentes, tons diferentes. Então você vê vermelho, rosado, você vê aqui essas rochas mais esverdeadas, você vê o branco. E ainda dá a diferença de onde o sol está batendo, onde está na sombra. É bem surreal aqui. If you notice on the top of it there, the flatness, it's mentioned that the water came down that direction 10,000 years O guia ago. falou com a gente para nunca esquecer de olhar para trás. Então a cada 2 minutos virar e olhar para trás, porque o cenário vai estar sempre diferente. E realmente, cada vez que a gente olha para trás, a gente fica tipo, nossa, olha só, olha o lugar que a gente está. Achei muito interessante, o guia acabou de contar que uma lhama segue sempre o mesmo caminho, porque assim ela nunca se perde, as lhamas aqui do deserto. Que se, por exemplo, estivesse passando uma lhama por aqui agora, que está todo mundo ali reunido no espaço, que ela não contornaria as pessoas, que ela ficaria paradinha, esperando, enquanto não abrisse caminho, ela não prosseguiria, porque assim ela nunca se perde. A gente achou que estaria mais frio, porque a gente está aqui em julho, inverno, então a gente achou que ia fazer muito frio. Assim, são 8h30 da manhã, mesmo na sombra aqui tá tranquilo, no sol tá morno, mas assim, mesmo na sombra assim, casaco aberto, não precisei de luva ainda, não precisei de touca, mas pode acontecer de julho tá assim, temperatura negativa aqui, então varia. Agora a gente volta pro ponto onde a Van tava esperando a gente e tem um café da manhã aqui preparado. A gente já tomou o primeiro, mas não é um problema, até porque o primeiro foi corrido. No café aqui tem pão, tem ovos mexidos, tem queijo, salame, tem também aqui hummus e ali tem panqueca com doce de leite. A gente fez uma segunda parada aqui num lugar que chama Yerba Buena. E aqui tem várias pinturas rupestres nas pedras que datam dos anos 600 a 900 depois de Cristo. E as pinturas aqui são todas de animais. Ou só os animais com humanos, animais presos em cordas. Eles entendem que representa aqui um lado da domesticação dos animais e do outro lado a comunicação do homem com os animais. Recordemos que Sudamérica tuvo cachorros y caballos endémicos. Hoy en día están todos extintos. 12.000 años atrás el ser humano acá estaba cazando caballos. Amigos, en el museo están las piedras originarias con que cazaban. Provenían locales. Esa sería la visión local. Hey girl, over here please.
Essa aqui é Las Caracoles, que é a rua principal aqui de São Pedro do Atacama. Então, quase tudo que você procurar vai ser nessa rua aqui. Aqui tem restaurante, tem as agências ficam aqui, loja de souvenir, sorveteria e os mercadinhos, que são tipo umas mercearias onde você pega as coisas que você está precisando. Algumas ruas paralelas tem alguns restaurantes mais econômicos, tem casa de câmbio também, mas quase tudo vai ser nessa rua, que é bem comprida até, dá uns 10 minutos do ponto a gente começou até chegar no nosso hotel. Na rua principal tem várias lojinhas de artesanato, lojinhas de souvenir. Mas se você prestar atenção, tem uma dessas portinhas que abre para essa galeria aqui, ó. Tem várias lojinhas. E aí você consegue ver muito mais coisas e comparar preços também, sabe? Segundo dia de passeio começando aqui no Atacama, e hoje a gente vai fazer o passeio das Piedras Rojas e Lagunas Antiplânicas. E hoje já começando o vídeo por aqui, porque a gente saiu correndo, a van hoje pegou a gente 6 da manhã, nem café da manhã teve. Mas aqui já é a primeira parada, e a primeira parada já é com esse cenário aqui, e com os flamingos lá atrás. E acabou de explicar pra gente aqui que aquela ave menorzinha, que ainda não tem a coloração rosada, é um filhote. Ele só vai adquirir essa cor com a alimentação depois de um tempo. Ele explicou também que esses do lado de cá, que não tem a cauda preta, são os flamingos chilenos e que eles têm um comportamento alimentar muito específico. E quando eles encontram o camarãozinho que eles comem, que eles fazem uma espécie de dança e que isso interfere na maneira como ele se alimenta e de certo modo interfere por ele conseguir ficar aqui o ano todo, diferente daqueles que estão do lado de lá, que tem um rabinho preto, que não são os chilenos. E aí no inverno mais rigoroso eles têm que ir embora, eles precisam migrar. Segunda parada aqui do tour, acho que o lugar mais bonito é sempre o próximo, porque olha essa lagoa aqui, essa lagoa refletindo as montanhas em volta e cheio de neve aqui, rodeado por neve. É um cenário muito surreal, é muito, muito mais bonito do que a gente imaginava, do que a gente tinha visto pelas fotos. Essas lagoas são formadas pela água das geleiras, a água da neve que derrete e vai formando ali. O Gui tá falando com a gente que essa lagoa aqui, por exemplo, tem 20 metros de profundidade. E ele falou que essa não é tão funda, ele falou que essa tem só 20 metros, que outras são bem mais profundas que essa. Formada depois da deglaciação, certo? Quando começa a terminar o Holoceno, há 11.700 anos atrás, começa a calentar-se o planeta. Y verdad, ¿cierto? Comienza a calentarse el planeta y comienza a aumentar la temperatura y dejar todos estos cuerpos de agua en la alta cordillera. Quanto maior a altitude, mais a vegetação vai ficando escassa. Aqui a gente está a 4.300 metros de altitude e tem apenas pequenos arbustos, sabe? E essas lagoas altiplânicas aqui, que são formadas pelo degelo. Logo ali atrás, ó, a gente vê 2 vulcões e dá para perceber que a gente está praticamente na altura deles. Chegando aqui em Piedras Rojas, e em teoria não tá tão frio agora, até porque já tá no meio do dia,
Tá uma temperatura aqui de boa, mas ventando demais, mas aquele vento, você fica parado assim, o vento vai puxando. A gente fez uma parada aqui na estrada onde fica aquela placa do Trópico de Capricórnio, só para tirar foto. Mas como é que funciona os passeios aqui no Atacama? Alguns, por exemplo, de ontem, a gente chega no Vale do Arco-Íris, sai da van e passa o tempo todo andando por ali, caminhando, e aí no fim do passeio a gente volta para a van e vai embora. O passeio de hoje, por exemplo, já é diferente. Então o passeio de hoje a gente vai em lugares diferentes. Então a gente vai no primeiro lugar, passeio por ali, volta para a van, aí tem mais uns 30, 40 minutos até chegar no segundo lugar, a gente passeia por lá, depois volta para a van. Então tem um período assim de trajeto entre um lugar e outro. Acaba que dá um sono ali, dá uma preguiça, porque os passeios saem muito cedo, então é uma hora assim que você dá uns cochilos, mas você meio que tenta ficar acordado o tempo todo, porque a estrada é muito bonita, o trajeto é muito bonito, mesmo quando você não está no lugar que é a atração, a estrada já é muito bonita. A gente chegou agora aqui num parque onde vai ser o almoço. Parece que é um parque já pronto para isso, tipo um parque para piquenique. E achei curioso que o guia estava falando com a gente que praticamente todas as árvores que a gente vê aqui na região de São Pedro do Atacama são plantadas pelo governo. Porque tinha dois tipos de árvores nativas daqui que os moradores estavam cortando para fazer lenha no inverno, para usar em construção, até o momento que as árvores estavam próximas de extinção. E aí o governo trouxe árvores de outras regiões do país e foi plantando elas aqui. Então hoje em dia o que a gente vê é praticamente todas essas árvores que foram trazidas pelo governo. Sei lá, se dá uma cabeçada, não sei. Vai comer a mesa. A gente veio jantar num restaurante Chamantai e a gente achou legal que ele segue bem essa proposta assim da cidade, um ambiente bem rústico, as paredes simulam pinturas rupestres, mas a gente gostou muito da proposta deles, que eles só usam ingredientes chilenos. Então não tem nada aqui que venha de fora. Então não só na cozinha, nos pratos, como por exemplo nas bebidas, não tem álcool importado aqui, não tem refrigerantes de fora. Os pratos eles usam, por exemplo, eles usam peixe da Patagônia ou a carne do... como chama mesmo? Guanaco. Guanaco, que é um animal que tem bastante aqui na região, da família ali da... Isso. E mesmo assim, a gente pediu o pisco e a variação deles leva, por exemplo, o meu leva rica-rica, que é uma erva que a gente vê muito aqui no Atacama, que eles usam para remédio, eles usam para... até sorvete de rica-rica a gente viu. E o pisco da Rosângela leva... esqueci o nome, mas parece uma avelã. Então é uma noz daqui, mais adocicada. Depois vou olhar o nome para falar para vocês. Então eles têm essas variações usando muita coisa, todos os produtos chilenos, mas muita coisa aqui da região do Atacama. Chegaram aqui as entradas. O meu é uma sopinha de frutos do mar. E do Felipe é uma sopinha também, só que vegana, com vários legumes e ervas aqui da região. Chegaram os pratos principais agora. Eu pedi um guanaco, numa redução de vinho tinto, com um purê ao queijo de cabra. E a Rosângela pediu costela bovina assada, com um toque de chocolate na carne, sobre legumes e batatas andinas. A sobremesa que a gente pediu, esse aqui é um brownie de agarrou, porque como se fosse uma noz deles, pelo menos ele trouxe pra gente ver, parece uma noz. E por cima tem um ganache de chocolate, por baixo tem um creme de manga com framboesa. Acho que aqui o amarelo é manga e esses vermelhos que a gente vê é framboesa. A gente pediu também um creme brulee, só que é um creme brulee de chanhar, que é como se fosse uma avelã deles. E aqui um molho de frutas vermelhas.
Hoje a gente tem a manhã livre, a gente só vai ter passeio na parte da tarde. Então é o primeiro dia que a gente vai realmente sentar com calma aqui e tomar o café da manhã do hotel. O café é bem completo, tem assim, tem frios, pães, iogurtes, tem opções de ovos que você pede ali, né? Omelete, ovo frito. Tem alguns pratos que parecem mais almoço pra gente, mas aparentemente são comuns aqui no café da manhã, tipo arroz com pesto, legumes, salada. E tem a opção, porque o café começa às 7 da manhã, então caso o seu tour saia antes das 7, você pode chegar na recepção na noite anterior e avisar eles que eles preparam ali um café expresso, que vai ser alguns frios, um pão e um café ou iogurte, assim, uma opção mais limitada, mas dá para enganar ali o estômago antes de você sair para o passeio. Aproveitar que a gente está aguardando o horário do tour para mostrar para vocês um pouco do hotel. Os quartos, né, tem essa aparência muito rústica, né, que é típica aqui do ambiente do deserto, mas ao mesmo tempo são muito tecnológicos, sabe? A chave é eletrônica, tem todo tipo de conforto que a gente precisa, tem frigobar, tem ar-condicionado, então, assim, você está mergulhado nesse ambiente de deserto, mas ao mesmo tempo você está com muito conforto. Mas a parte que a gente acha mais interessante é essa área ampla aqui de convivência, ó, em que eles colocaram mesinhas, sofás, tem até um piano ali que vira e mexe, tem alguém tocando, sabe? Então as pessoas ficam aqui, entre um tour e outro, conversando, aproveitando mesmo o ambiente, aproveitando até a piscina que tem ali, que em determinados horários fica bem quente, dá até para aproveitar a piscina. Tem muito cachorro por aqui, muito cachorro mesmo. E dá a impressão que eles são cachorros de rua, mas ao mesmo tempo que são cachorros de rua comunitários, que são todos muito bem cuidados, sabe? São gordinhos, tem uma pelagem assim que parece de cachorro bem cuidado, sabe? Tem alguns com até de roupinha pelo centro da cidade. Gente, a empanada além de deliciosa, é muito recheada, olha, tem bastante carne mesmo, muito boa, provada. Começando o passeio de hoje aqui no Valecito, e a primeira parada é aqui, no Magic Bus, esse ônibus aí que virou cartão postal do Atacama. Existem algumas teorias de por que ele está aí, mas a que mais acreditam é que ele era um ônibus para trazer os funcionários de uma empresa daqui de Calama até São Pedro do Atacama. Ele quebrou aqui no meio do deserto e ficou largado aí. Acho que era mais barato abandonar o ônibus do que fazer o transporte dele de volta. E falam também que ficou cômodo ele aí, como se fosse uma sombra para os funcionários poderem fazer as refeições lá dentro. A sal tipo cristal, como desta rocha que tenho aqui, tá? E também, depois das chuvas, vamos a ter a evaporação das águas que vai transportar a sal que temos dentro da cordilheira. E vai fazendo todas essas camadas brancas, tá? Como vamos reconhecer da sal? A selenita e os outros minerais que temos aqui na cordilheira, você se passa a unha consegue riscar. Mas com a sal não consegue riscar. É porque a sal é mais dura que nossa unha. A gente chegou agora aqui num mirante onde a gente consegue ver aqui a região toda do salar. E é doido como que o cenário de hoje é completamente diferente do cenário de ontem, do cenário do primeiro dia. Aqui já é completamente sem vegetação, já tem aquela cara assim de Marte, né? De estar andando assim pela superfície de Marte. Agora tem uma leve subida aqui até o próximo mirante. Como é que estamos aí, Rosângela? Não tem nada de leve. Mentira, Felipe. Olha lá onde é que a nossa van deixou a gente.
O guia tá falando com a gente que tem mais de 2.000 vulcões aqui no Chile. Só que nessa região são 120 vulcões, incluindo 20 que ainda estão ativos. A gente achou que vindo para Atacama em julho a gente ia pegar só frio, que ia ser frio ou muito frio, essas duas opções. Mas de manhã é bem frio, mas assim, durante a tarde tem sol, tipo assim, dá para sair de camiseta e bermuda, sem cachecol, sem casaco, nem nada. De noite vai esfriar de novo, mas mesmo assim, bem menos frio do que a gente estava imaginando. Mas vai depender muito do passeio, porque se for numa altitude mais elevada, ou principalmente dia que tiver vento, fica muito frio, mas não é aquele frio o tempo todo. Acho que até daria para fazer os passeios com as termas, porque a gente não foi em passeio de terma, passeio que entra na água, porque a gente imaginou que ia estar congelante, mas acho que daria de boa. A gente está fazendo todos os passeios aqui no Atacama com a Fui Gostei Trips, agência brasileira, contato pelo WhatsApp, eles têm suporte lá o tempo todo, eles te passam todas as informações, você descomplica tudo por lá. E tem link de desconto aqui na descrição do vídeo, 10% de desconto na reserva de qualquer passeio com eles, só clicar aí e conferir. Parou aqui agora no Alto Mirante, a última parada do dia, para assistir ao pôr do sol com um piquenique. Então o piquenique de hoje tinha até pisco. Então os vulcões aqui, é legal que com a luz mudando, o sol baixando, dá outro visual ali nos vulcões e do lado de cá o sol se pondo. Começando o último dia da viagem e o último passeio da viagem. E esse é o passeio que começa mais cedo, o passeio do Geyser Altátil, que começa às 4h30 da manhã, quando a van pega a gente no hotel. E esse também é o passeio de maior altitude que a gente faz. Então é recomendável deixar ele para os últimos dias, justamente para você ir se acostumando à altitude, né? Porque fazer ele de cara assim tem grandes chances de você se sentir mal. Esse aqui é o terceiro maior campo geotérmico do mundo. Achei curioso que o guia estava falando pra gente que por causa da altitude elevada aqui, a água não evapora a 100 graus, a água evapora a 86 graus aqui. Bajo nuestros pies, muy profundo, entre 20 y 40 kilómetros hacia abajo, tenemos cámaras magmáticas, ¿cierto? Formada principalmente por un efecto geológico que se llama subducción, ¿cierto? Es el choque, la colisión, ¿cierto? De placas tectónicas, comienza a friccionar la roca, produce fricción, ¿cierto? Esta fricción, ¿verdad? Comienza a aumentar la temperatura. Tem uns mosquitos aqui, olha, não, que tá saindo do geyser, mas são mosquitos específicos que conseguem suportar temperaturas extremas, de menos 40 até 86 graus. O passeio é muito interessante, é muito diferente, mas estava muito frio. Acho que a gente não estava preparado assim, porque estava muito frio lá pro fim, assim, já estava a mão congelando, o pé congelando. E esse passeio é sempre feito no começo da manhã, porque ele precisa do frio para você ver melhor a fumaça. Se vier assim no meio da tarde, o sol, você já não vê mais aquela fumaça. Igual quando a gente sopra assim de manhã e a gente vê aquela fumaça saindo, é a ideia. E mesmo no verão, faz muito frio aqui de manhã. Dá para fazer esse passeio no verão, vai ser frio, vai ser um pouco menos frio, mas você pode pegar temperaturas negativas aqui no verão.
A gente parou agora para fazer um piquenique. Do nada apareceram duas raposinhas aqui, muito lindas, todas elegantes, passando aqui pela gente. Olha lá. Sí, si te acercan mucho. Os guias estão montando aqui agora a mesa do café da manhã e a gente está guardando aqui e vigiando caso apareça mais alguma raposa. Gente, a raposa está doida para atacar aqui o café da manhã, olha. Está circulando ali a mesa. Eles tentam afugentar ela, mas acho que a fome está mais forte. Camputana. Sí, hay como 3 a... A gente começou a se despedir do Atacama, última noite aqui. A gente veio jantar no restaurante Adobe para poder celebrar o fim da viagem. E a gente acabou de pedir aqui um pisco sour de Rica Rica, que é aquela erva poderosíssima daqui. Muito gostoso. Chegaram as entradinhas aqui do restaurante e elas são lindas, estão com uma cara de muito gostosa. Esse daqui, ó, é um franguinho empanado na quinoa. Esses são tortilhas com uma alga negra e abacate. Aqui a gente tem lula frita. Patasca. Patasca, esse daqui que é uma comida fria, parece um patezinho, uma saladinha. Grano de acá, de San Pedro. Daqui de São Pedro do Atacama. Chegaram os pratos. Olha isso, está muito bonito. Aqui é um filé no vinho branco e alho confitado e acompanha batatas fritas. Mas a gente pediu também um salmão ao ponto sobre uma batata amassada com sour cream, a manteiga de um fruto típico daqui e o rabanete, que é de Socaira, aquele vilarejo que a gente estava ontem, onde a gente fez o piquenique. São muito bonitos os dois. Chegaram agora as sobremesas e veio uma degustação de todas as sobremesas da casa em versões menores. Então tem um brownie com sorvete de folha de coca. Aqui tem a pera da região sobre um chantilly de Rica Rica, que é aquela folha que eles usam muito aqui. Um creme brulee, o bolo 3 leches e a maçã assada por cima de um crumble de arrobe com um sorvete de creme. É legal porque eles misturam receitas clássicas com os ingredientes aqui da região do deserto. Esse jantar, gente, está sendo mais mágico da viagem, tanto pela comida, que é uma delícia, quanto pela experiência de estar aqui sentado conversando com a gerente do restaurante, que é uma fofa. Ela já contou pra gente a história da vida dela, da família, da avó, do processo para a produção dos alimentos que eles usam aqui no restaurante. Então está sendo assim uma experiência muito bacana mesmo, a gente está muito contente. E o restaurante vai fazer 27 anos aqui em São Pedro do Atacama, né? É um restaurante Você vê o muito orgulho que eles têm do restaurante? E o jeito que ela fala do restaurante, da história daqui, assim, com brilho nos olhos, sabe? De quem tem muito amor pelo trabalho que faz. Nossa, está sendo muito mágico, uma despedida e tanto dessa viagem. E esse foi o nosso roteiro de 4 dias pelo Atacama. Mas tem muito mais para conhecer por lá e outras opções de passeio. Na descrição aqui do vídeo tem mais detalhes sobre os passeios e os links com descontos. Tem também nosso vídeo de 1 semana por Santiago com roteiro completo. A gente se vê na próxima viagem. Até lá!